tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um hormônio que a gente normalmente tem em pequenas doses no nosso organismo, mas quando a gente secreta muito, produz muito dele, dá uma desregulada em tudo, prejudica principalmente o nosso emagrecimento, prejudica o nosso sono, prejudica a saúde de uma maneira mais ampla, bem-estar. Vou te falar como fazer para diminuir esse hormônio aí no seu corpo, dou algumas dicas bem legais. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Dá um pulo também lá no Instagram, me segue por lá, é o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir, @nutricionista Patrícia Leite. E lá eu sempre dou algumas dicas diferentes, novidades, você vai gostar também. Vamos começar a falar mais então um pouquinho sobre essa questão hormonal, porque os hormônios estão muito relacionados ao bom funcionamento do nosso corpo de uma maneira muito ampla. E os hormônios são interessantes para algumas funções, mas às vezes eles são produzidos de uma forma excessiva e causam outros problemas de saúde e prejudicam não só a saúde, enfim, mas também até o próprio processo de emagrecimento. Vamos começar a falar mais sobre isso, então. Esse hormônio que eu tô falando é o cortisol. O cortisol é muito conhecido da gente, ele é o hormônio do estresse, da luta, da fuga. Ele é um hormônio que é muito importante, ele é produzido pelas suprarrenais, aquelas glândulas que ficam em cima do rim, né, por isso tem esse nome. E ele é um hormônio que foi muito importante na nossa sobrevivência enquanto espécie, porque ele que dava aquela energia extra pra gente correr dos bichos lá, na pré-história, ele que fazia com que você visse um perigo, né, de um animal e, né, tivesse aquela agitação rápida para fugir. Então, esse hormônio do estresse já foi muito importante, ainda é, obviamente, hoje em dia, para a gente em termos de sobrevivência. O grande problema é que o nosso corpo encara o estresse real muito semelhante ao estresse emocional, ao estresse psicológico. E hoje em dia a gente tem o estresse, claro, né? Algumas pessoas sofrem estresse de trabalho, né? Um trabalho mais estressante, ou perigos, né? Quase foi atropelado por um carro, ai meu Deus, você sente o coração bater mais forte, assim. Esses são estresses físicos mesmo, relacionados a coisas físicas. E tem o estresse psicológico, o estresse emocional, que para o nosso cérebro é a mesma coisa. Então ele continua secretando muito cortisol, porque ele acha que você está em perigo, acha que você está em estresse. E hoje em dia, né, como eu estava falando, muitas pessoas estão muito ansiosas, muito estressadas, muito irritadas, com o cortisol lá nas alturas. Então é interessante que a gente consiga baixar esse cortisol. O estresse emocional ou real tem um papel muito importante, mas você também pode estressar o seu corpo através de hábitos ou alimentação. Esse é outro detalhe que eu acho muito importante falar, que às vezes com rotinas ruins de alimentação, de estilo de vida, você está estressando o seu corpo. Então é importante que a gente tente diminuir esse hormônio, porque esse hormônio em excesso pode causar muitos problemas pra gente. Ele pode fazer a gente ficar com maior predisposição a ter diabetes tipo 2, ele vai consumir mais tecido muscular, acumular mais massa gorda, tecido gordo, e causa vários problemas para o nosso organismo. Além do ganho de peso, que a gente já falou, né, porque depleta massa magra, acumula massa gorda, ele também prejudica a função cerebral, porque você fica mais disperso, com mais dificuldade para se concentrar, e ele diminui a sua imunidade. Isso é um perigo muito grande, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está passando. A gente quer tudo que melhora a nossa imunidade, né? Então, vamos começar a falar de coisas que você pode mudar aí no seu dia a dia para diminuir um pouquinho seu cortisol e tentar dar uma segurada nisso. Primeira coisa que você tem que tentar organizar na sua vida é o seu sono, porque alguns estudos já falam que a ausência de sono, a privação de sono, noites mal dormidas, poucas horas de sono, aumentam o seu cortisol. Inclusive, teve um estudo muito interessante que falou que uma noite de insônia pode gerar um cortisol aumentado por até 24 horas, desculpa, por um dia inteiro. Uma noite de sono mal dormida pode impactar no aumento do seu cortisol por 24 horas depois disso. Então é muito importante mesmo que você tente dormir bem. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal sobre sono, muitas dicas legais de como ter uma melhor noite de sono, melhores alimentos para consumir mais para o fim do dia, piores alimentos. Tem uma técnica aqui do governo militar, lá dos Estados Unidos, dos militares de lá, que eles conseguem dormir em 3 minutos, colocar você no modo mais relaxado. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo. Tem uma playlist inteira, na verdade, de tudo sobre o sono. E aí eu vou deixar ela aqui embaixo na descrição. Não sei se eu já te falei, mas se eu não falei, eu vou falar. Nome do vídeo aqui, setinha, clica ali que vai abrir uma aba. Eu vou deixar vários links e vídeos para te ajudar, enfim, né, melhorar o seu sono, e as outras dicas que eu vou passando vão ficar aqui embaixo também. No final eu vou te falar os alimentos bons para você acrescentar, mas vou te passando umas dicas aí boas que você pode
colocar em prática no seu dia a dia. Uma dica muito importante é evitar pensamentos estressantes, porque estudos já comprovaram que as pessoas que são muito ansiosas, muito estressadas, ficam aqueles pensamentos negativos, repetitivos, têm um cortisol mais aumentado. E outro dia eu li uma coisa tão curiosa, tão interessante, que a gente às vezes tem um super cuidado, um tato, em o que a gente pensa e vai falar para as pessoas, né? Não posso falar isso, porque vai magoar a pessoa, ela vai se sentir mal. Mas às vezes a gente fica com pensamentos tão ruins da gente, de coisas do dia a dia, e não pensa, né, enfim, o que a gente está fazendo com a gente mesmo, essa conversa mental que a gente acaba tendo. Então, tenta ter pensamentos positivos, tenta desestressar um pouco, isso vai ajudar a diminuir o seu cortisol também. E, na verdade, já vem para mim a outra dica aqui, que é justamente aprender a relaxar, porque quando você entra no modo de mais relaxamento, menos estresse, isso vai sinalizar para o seu corpo que você, né, pode sair daquele modo tenso e estressado que libera mais cortisol. Então, para algumas pessoas é muito difícil não pensar em alguma coisa ruim ou não pensar no que tem que fazer, ficar muito agitado, muito ansioso, muito estressado. Exercícios de respiração podem sempre te ajudar. Você pode começar só prestando atenção na respiração, na inspiração, na expiração. Você pode fazer algumas contagens. Tem pessoas, por exemplo, que levam 5 segundos inspirando, botando o ar para dentro, e contam 3 com o ar lá segurando, expiram por 5, contam 3, sabe? Vai fazendo um ciclo de respiração, porque isso ajuda a diminuir o estresse, você foca em outra coisa e ajuda também a diminuir o seu cortisol. Uma outra dica muito legal é você acrescentar algum tipo de exercício físico rotineiramente no seu dia a dia, enfim, na sua rotina, porque o exercício físico vai te ajudar muito, secretando bons neurotransmissores que vão acabar meio que inativando esses hormônios ruins e diminuem também a produção de cortisol. Você só não pode entrar naquela noia de querer fazer exercício num volume muito grande e por uma quantidade de dentro muito grande, uma frequência também muito alta, enfim, muita intensidade. Porque isso pode aumentar o cortisol. Então, é mais uma vez aquele caminho do meio que eu falo para vocês, né? Nem 8, nem 80, não é fazer nada nunca, mas também não é querer ficar 4 horas fazendo spinning na academia, porque isso vai aumentar o seu cortisol. Então, caminhada pode ser uma boa, andar de bicicleta. Se você conseguir acrescentar alguma atividade que distrai a sua mente também, vai ser ótimo. Para algumas pessoas, a natação é uma ótima higiene mental, ou jogar uma partida de vôlei, ou enfim, né? Algum exercício que você goste em coletivo ou sozinho, se você preferir. Eu tenho até vídeo aqui no canal falando como tornar qualquer atividade física mais prazerosa e como driblar a preguiça. Vou deixar eles aqui embaixo para você. Um outro detalhe interessante é que o nosso próprio humor pode aumentar o nosso cortisol. E estudos verificaram que quando você ri mais, você libera endorfinas e, enfim, neurotransmissores do bom humor, do bem-estar, e isso vai diminuir o seu cortisol também. Então, se você está muito estressado, uma dica muito boa é você botar aquele filme de comédia que te sempre faz rir, ou ligar para uma pessoa que sempre conta uma piada, faz alguma coisa engraçada, alguma coisa que te faça rir mesmo. E se tiver difícil rir, finge, porque tem até uma frase em inglês, fake it till you make it, assim, finge até acontecer, né, até você conseguir, porque aí só de você modificar a musculatura do seu corpo, enfim, do seu rosto principalmente, você já sinaliza para o seu cérebro diminuir o estresse e diminuir o cortisol também, olha que interessante. Então vamos falar de alimentação, né? O que é interessante consumir e o que não deve ser consumido. Uma coisa que eu já te falo, que é muito interessante você tentar diminuir o máximo possível, se você conseguir eliminar do seu dia a dia, é a ingestão de açúcar, porque o açúcar é um gatilho clássico para aumentar o cortisol. Muitas pessoas falam, tô estressado, vou comer um docinho, né? Mereço, aquele velho mereço. Mas quando se dosa, a resposta sérica de cortisol ao consumo de açúcar, ela sempre é aumentada. Então acaba que é aquele conforto que só vai te prejudicar. Então tenta diminuir o consumo de açúcar. Isso não é necessariamente não consumir nada com paladar doce. Eu tenho uma playlist aqui no canal de vários doces, sorvetes, pudins, bolos. Tenho várias playlists, na verdade. Vou deixar aqui embaixo para te ajudar a se inspirar. E tem um vídeo bem legal falando quantos dias você tem que ficar sem açúcar para mudar o seu metabolismo. Esse vídeo é muito interessante. Também vai ficar aqui embaixo na descrição para você. Então vamos falar de alguns alimentos interessantes para serem consumidos. Um deles é o chocolate amargo, enfim, né? Um chocolate com maior proporção de cacau. Quando a gente fala um chocolate amargo, meio amargo, tem que ser pelo menos 70% de cacau, mas quanto maior for a proporção, mais
antioxidantes e benefícios do próprio cacau você vai ter. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre os benefícios do cacau, como escolher um bom chocolate, vou deixar aqui embaixo para você. E aí lembra que o chocolate pode ser uma ótima, porque ele ajuda a liberar neurotransmissores do humor e, enfim, né, bem-estar e pode te ajudar a diminuir o cortisol. Detalhe importante, não é porque o chocolate é, enfim, interessante para o cortisol, que também você vai comer uma barra inteira, né? Lembra sempre de controlar a quantidade pra gente ter uma alimentação saudável, aquele velho caminho do meio que a gente fala. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui de receitas com chocolate, lembrei também, vou deixar aqui embaixo para você. Outro detalhe interessante é consumir mais frutas. Tiveram alguns estudos que comprovaram que as pessoas que consomem mais frutas têm um cortisol mais baixo. Inclusive, depois de atividade física, quando compararam com pessoas que bebiam somente água e pessoas que se alimentavam com frutas mesmo, tinha um cortisol mais diminuído. E, mais uma vez, a gente fala da fruta natural, inteira, mordendo. Não é suco de fruta, não é para comer também um pote inteiro de fruta, um abacaxi inteiro. Tudo no caminho do meio com equilíbrio para você ter os benefícios. Um detalhe bem interessante também é que a gente sabe que o café aumenta o cortisol, né? O excesso de café, na verdade. Mas teve um estudo que verificou que o chá preto e o chá verde, que são da mesma folha, né? Da mesma planta Camellia sinensis, mas de maturação diferente, eles ajudam a diminuir o cortisol, ajudam a diminuir o estresse. É o oposto, né, do que acontece com o cafezinho. Então, se você gosta, às vezes, de tomar alguma coisinha para acalmar, enfim, tomar um chá verde, um chá preto no seu dia pode te ajudar também. Um detalhe muito interessante é que grande parte dos neurotransmissores que são usados no nosso cérebro são produzidos no intestino. Eu não sei se vocês sabiam disso, por isso que muitas pessoas chamam o intestino de segundo cérebro. E os probióticos ajudam muito na saúde do seu intestino e na formação desses neurotransmissores benéficos. Então, acrescentar mais probióticos pode ser uma boa para o seu humor e para diminuir o seu estresse e o cortisol também. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de 7 probióticos que você pode acrescentar, várias opções diferentes, enfim, assiste o vídeo para ter opções e também tem uma playlist inteira de kefir, que é um dos super probióticos que existem. E aí também vai ficar lá embaixo na descrição para você. Outro detalhe muito importante, gente, água. A água ajuda muito a diminuir o cortisol, até porque pessoas desidratadas têm o cortisol mais aumentado, porque a desidratação é um estresse muito grande para o nosso corpo. Então, lembra sempre de consumir mais água ao longo do seu dia. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre formas de acrescentar água, como fazer disso uma rotina e uma playlist legal com águas flavorizadas, chazinhos que não tem calorias e podem te ajudar, também vai ficar aqui embaixo na descrição. E, por último, um detalhe interessante que tiveram alguns estudos que foram feitos que comprovaram que as pessoas que consomem óleo de peixe, seja do próprio peixe ou de suplementação, têm um cortisol menor do que as pessoas que consomem o placebo, né? Que é aquela pílula de mentirinha que é só para fazer o estudo. Inclusive, eles submeteram as pessoas a situações estressantes e verificaram que quem consumia óleo de peixe tinha menos cortisol e ficava menos estressado depois, então pode ser uma boa opção para você também. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais de ômega 3, que ômega 3 é o óleo de peixe, né? Enfim, é uma opção interessante. E aí vou deixar isso aqui embaixo para você também. Me conta aqui embaixo, então, como anda seu nível de estresse de 1 a 10? Como é que você tá nesse momento? E o que você tenta fazer para diminuir o estresse? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.